extremamente, extremamente desagradável. Na Renascença, com o apoio de Logo, faça a simulação do seu seguro em logo.pt. E hoje continuamos cheios de espírito natalício a dar os parabéns a mais uma pessoa, a Catarina. Parabéns! Que, segundo o seu namorado, Lucas Gonçalves, canta a introdução do extremamente desagradável mais desafinada do que nós as três juntas. Não posso acreditar. Isso parece-me complicado. Diz também que nos encontramos no espetáculo de Braga. Por isso, até lá, Lucas e Catarina. Beijinhos. Agora, Parabéns. Isto voltamos. parece o Batatune. Não é? Tu és de que equipa, azul ou vermelho? Ontem falámos aqui de António Pedro Cerdeira, que foi ao programa de Júlia Pinheiro defender-se de acusações feitas pela ex-mulher. E nós achámos tudo assim meio estranho, não foi? Mas é natural, porque o público-alvo daquela entrevista não éramos nós. Ah, é? Então, mas eram as fãs da Júlia Pinheiro que são ainda mais idosas do que eu. Não. Ah, Eram pessoas, duas pessoas, neste caso, muito específicas e bem identificadas. Está tudo documentado, portanto, ela e a sua advogada que estejam completamente à vontade. Cá está. E caso não tivessem ouvido a primeira... A GNR foi recebida entre insultos. Estejam à vontade, isto é para ela e para a advogada. Estejam à vontade que isto está no auto policial. A questão é, se o destinatário desta entrevista era a ex-mulher e a sua advogada, não era mais prático ter gravado um vídeo em casa e enviado para elas? Escusávamos de estar todos a assistir em direto na SIC. Quer dizer, eu não me queixo. Nem eu, nem os advogados do António Pedro. O ir para umas revistas desta maneira, como se vai, ainda para mais com isto só ajudou os meus advogados. Os meus advogados dão pulos de contente. Dão pulos. Dão pulos. Dito assim, parece que é o nome dos cães do António Pois Pedro é, Cerdeira. O meu sim. advogado dá pulso contente cada vez que eu lhe dou ração com sabor a galinha. Depois tem um cão mais velho, que é o juiz desembargador. Eu tenho advogados extraordinários e que analisaram Atenção. o caso, porque eles fazem, além dos trabalhos normais, e não é o meu caso ser pro bono, mas fazem um trabalho pro bono com vítimas de violência doméstica. Portanto, eles não aceitam, também sou o primeiro homem que eles têm, eles não aceitam uma pessoa qualquer. Cá está, há um casting. Mas também é preciso azar, não é? Coitados. Os advogados nunca tinham tido um homem e calha-nos logo o António Pedro Cerdeira. Não é por nada, mas é que já se viu que ele é um bocadinho problemático. Reparem nas primeiras notícias que aparecem se juntarmos as palavras António Pedro Cerdeira e relação. Primeira, ainda em lua de mel, Rita Guerra pôs fim ao casamento com António Pedro Cerdeira. Segunda, mentiras e traições. Namoro de António Pedro Cerdeira e Daniela Roá durou apenas 10 meses. E eu aqui percebi qual foi o problema desta relação mais recente. Foi a duração. António Pedro e a sua mais recente mulher estiveram juntos 9 anos. É demais, não é? Foi claramente má ideia para ambos. Sim. As únicas pessoas que saem a ganhar com isto são, de facto, os advogados. Eu não vou entrar em reality shows, estejam completamente à vontade que eu não vou entrar. Podem dizer até que fui eu que matei o Kennedy, se quiserem. Podem dizer à vontade. Os meus advogados ficam todos contentes. E é também um alívio para o advogado, sabem de quem? De quem? Do Lee Harvey Oswald, que poderia finalmente dizer: veem como eu tinha razão, o meu cliente era inocente. Quem matou John Kennedy foi o ator português António Pedro Cerdeira. O mesmo, digo-vos mais, o mesmo que raptou o Elvis. Agora vai haver o reality show do outro lado, é que podem, volto a dizer, podem dizer que eu matei o Kennedy, que escondi e raptei o Elvis, o que quero. Do outro lado não vou ter resposta. Bom, e voltamos, se calhar, ao século XXI. Já está a entrar aqui. António Pedro parece ter percebido agora que a ex-mulher não era muito certa das ideias, mas convenhamos que já havia dado alguns sinais antes. No velório da minha mãe, isto é um problema de protagonismo. Isto aqui é um problema de protagonismo. Qualquer mulher que fosse, ou a maior parte das mulheres que foram, que também testemunham, atenção, também testemunham sobre isto, ela ia-lhes pedir o telefone e ia perguntar porque é que estavam lá e o que é que estavam a fazer ali. Uma pessoa que leva bloco de notas para um velório para fazer um apanhado de ex-namoradas do companheiro é logo um sinal bastante forte de maluquice. Por outro lado, está bem pensado da parte dela, porque no velório as pessoas não têm muito o que fazer, não têm Pois é, a verdade, ouvir, não é? é? Sim, e às sim. vezes nem sabem bem o que dizer. Nem, Portanto, nem o que fazer às mãos, a pessoa exatamente, fica assim de repente ficam desconfortável. aliviadas por É estarem ali a responder a um inquérito de satisfação, não é? Aliás, eu tive acesso a esse questionário e até dei aqui à Inês, portanto a Inês pode partilhar com o nosso Sim, auditório. também tenho aqui, deixem-me só procurar aqui entre as minhas folhas, que eu tenho aqui... Está papelada? Tenho aqui. Então, portanto, isto é mais ou menos assim, simulamos a situação. Boa tarde, tem a oportunidade de responder aqui umas perguntinhas? Sim. Portanto, o seu nome?
Queres que responda? Sim, sim. A Joana. Qual é a sua idade? Deixa-me ver. 36. Quer que falemos mais baixo, com certeza. Temos que falar um bocadinho mais baixo. Qual é o seu signo? O meu signo é. Mas isso interessa. É Capricórnio. Sabe o ascendente? Não tenho assim ideia. Assim, também não de cabeça. importa agora, a gente depois pode ver isso no site. Já andou com António Pedro Cerdeira? Não. Ok. Ia perguntar se sim, quanto tempo, portanto não andou, portanto não. Se não, porquê é que está a mentir? Eu juro que não andei. De 1 a 9, em que 9 é gostei muito e Sim. 1 é não gostei nada, como é que classifica os serviços? A senhora vai ter que rir mais baixo, que estamos num velório, está bem? Tem que ter respeito pela senhora que é mãe do, portanto, não é? De 1 a 9, em que 9 é gostei muito e 1 é não gostei nada, como é que classifica os serviços prestados por António Pedro enquanto namorado? Mas eu não andei com ele, juro. Eu vim só. Pronto, muito bem. O número de telefone então para posterior esclarecimento Já de dou, eu vou eventuais dúvidas. escrever, está bem? Concorda com o envio de promoções e... Concordo. Muito bem. Bravo. Bom, apesar das evidências, esta senhora, Susana, de seu nome, negou em entrevista à TVI ter vasculhado o passado do ator. Mas já havia um historial, ao que tudo indica, de pessoas que se queixavam dele. Teve acesso a essas notícias na altura, mesmo assim, alguma vez confrontou com essas situações? Um dia sim, disse-lhe, e ele não gostou, mas não, nunca fui pesquisar sobre as relações interiores do Pedro. As relações Vocês interiores acham que relações... do Pedro... Vocês acham que relações interiores são, não se precipitem, hipótese A, Sim. relações nossas com o nosso eu interior, opção B, relações que se desenvolvem na zona de Castelo Branco. Castelo Branco. Castelo Branco, sem dúvida. É Eu diria mesmo Idanha Nova. A verdade é que António Pedro e Susana têm bastante em comum, o que de resto explica que a relação tenha durado, reparem. E aliás, eu tive logo um alerta no dia dos anos, porque nós começámos dia 28 de dezembro e um alerta que foi que ela voltou à Suíça e apanhei logo uma ata de mentiras no dia dos anos dela, que é em janeiro. Apanhei logo uma ata de mentiras e eu pensei tantas vezes, olha, que eu tivesse moedas de €1. Pensei assim, eu fui muito burro, fui muito otário, passo o termo, que eu tivesse... Não tivesse ficado de logo alerta. Tive tantas bandeiras, sabes? Foram umas atrás das outras, tive tantas bandeiras. Pois, 9 anos, António Pedro. Sim, logo no 1º de janeiro. O ator Muitas bandeiras. O ator viu uma série de bandeiras e a sua ex-mulher também se deparou com elas, só que em inglês. Eu já estava a sentir a voz dele assim, nós as mulheres já sentimos os red flags e a angústia na voz da outra pessoa. E quando eu entrei dentro do carro, foi uma coisa mais, outra vez, de ciúmes, eu passei a estar toda com a minha mãe, não é? E eu saí do carro em andamento e disse, eu hoje vou mostrar à minha mãe, os meus pais não acreditavam, quando eu entrei em casa, o meu pai disse, mas como é que é possível? E ainda agora ele me trouxe a casa, e eu disse, aí pus-me nua, completamente nua, em frente ao meu pai e à minha mãe, coisa que não me viam nua desde os 10 anos, não é? Que forma estranha de pôr as coisas. Ao mesmo tempo, eu sempre ouvi Mas dizer... espera, porquê? É isso. Momentos de desespero pedem medidas desesperadas, eu Sim. sei. E há poucas coisas que mostrem tanto isso como uma adulta despir-se em frente dos seus pais, de facto. Agora, acho que podíamos passar a usar isto como unidade de medida de desespero. Tipo, quão grave era a situação e nós? Grave ao ponto de me pôr nua à frente dos meus pais. O que é que acham? Passarmos a Acho usar que sim, assim. acho que Chega parece. daqui muito desesperado. E nós, Ana, o que é que se passou? Sim, Foi sim. grave. E tu não, ainda não me despi em frente aos meus pais. Sim, é como se fosse a fronteira, não é? Sim. Ora, segundo alega a Susana, o seu corpo tinha as tais marcas visíveis de agressão. Isto é muito grave. Mas, ao mesmo tempo, ela diz que... Eu não desejo a prisão ao António Pedro Cerdeira, porque é uma coisa muito feia. O quê? Não faz sentido. Não deseja a prisão porque é uma coisa muito feia. Ou bem que houve agressões, que também é uma coisa muito feia e faria todo o sentido cumprir pena por isso, ou bem que não houve nada e realmente a prisão nesse caso seria uma coisa muito feia. Mas a Susana não é a única a dizer coisas sem sentido. E outra coisa que eu também... eu não digo que me dá vontade de rir, porque o assunto de violência doméstica é um assunto muito complicado, mas quase que me dá vontade de rir com ironia. Quando há alguém que cala, supostamente, durante este tempo todo, depois diz às mulheres, vem dizer, a armar-se em paladina das mulheres, a minha coragem das mulheres, tomem uma atitude. Como é que tu estás com as mães dos teus filhos? Bem. Qual era o mal de ter estado calada uma série de anos e depois não só falar, como incentivar outras mulheres a falar? Não acho que seja esse o problema. Vê-se que estes dois estão mesmo a precisar de advogados para os aconselharem, porque se forem eles a falar em sua defesa, em princípio corre mal. Felizmente contam com o apoio incondicional de quem? Dos amigos, tanto ele como ela. Ainda hoje recebi montes de mensagens, aliás, de amigas, de amigos que não via há muito tempo. Susana, és uma grande mulher, foste para a frente, corajosa.
Pronto, eu talvez tenha sido um bocado cobarde durante 7 anos, não conseguia sair. Saía, eu saía muitas vezes de casa, mas voltava. O amor falava sempre mais. Desta vez foi uma mulher. António Pedro não fica atrás no que toca ao campeonato de mensagens recebidas. Creio até que ele pode ter batido um recorde mundial de telecomunicações. Eu, na quinta-feira, eu recebi entre mensagens e telefonemas à volta de 300. Carreguei o telefone 2 vezes e meia. E 80% das mensagens que recebi e chamadas são de pessoas entre amigas dela, e não só, e amigos, e 80% foram mulheres, que eu acho que têm um sexto sentido e conseguem perceber as coisas. Na quinta-feira, exatamente. Conseguem perceber as coisas. Mas a apoiarem-te, é isso? A apoiarem. Mas a apoiarem, pergunta a Júlia Pinheiro, como quem diz, ou eram 300 pessoas a dizer que sim senhora, tu estiveste muito mal? Eu tenho recebido pessoas, olha, tenho tido surpresas maravilhosas, pessoas. Eu vinha a comentar isto com a minha gente quando vinha para cá. Parece que quando estreias uma peça de teatro e que dizem... Parece uma peça de teatro. Foi uma peça de uma novela mexicana, e do pior. E atenção que o António Pedro Cerdeira entra numa novela em que Sara Matos faz de trigêmeas. Repara nisto, sim. Por isso, para ele achar que uma coisa parece uma novela mexicana é preciso muito, não é? E atenção que a solidariedade para com António Pedro não surge apenas por via telefónica. Tenho recebido coisas maravilhosas e pessoas Que tu não esperavas. que eu não esperava. Dos quais não esperava. Pessoas com quem eu falei uma vez na vida. Pessoas com outras que eu não vejo há mais de 10 anos. Outras pessoas que fui uma vez a um estabelecimento comercial, seja na Amadora, seja onde quer que seja. Pessoas que fui uma vez a um estabelecimento comercial, seja na Amadora, seja onde quer que seja. Mais uma t-shirt para imortalizar, mais uma frase para imortalizar uma t-shirt. Acho que a partir de hoje, sempre que quisermos mostrar que tivemos apoio incondicional, devíamos ser obrigados a dizer de pessoas que fui uma vez a um estabelecimento comercial, seja na Amadora, seja onde quer que seja. Ou se quisermos ainda um nível acima, Sim. pessoas que fui uma vez a um estabelecimento comercial e nem comprei nada. Disse que estava só a ver. Já falaste várias vezes a palavra protagonismo. Sim. Esta senhora quer visibilidade? Claro que sim. Ela própria disse, olha, anteontem uma senhora, minha amiga, eu não vou dizer o nome, Tantas amigas. 70 anos, que não foi agredida com um copo de poncha por, olha, não sei, por ela, não sei como, contou-me uma história como na Madeira, com vários jornalistas, onde pediram para tirar uma fotografia, estávamos a publicitar um evento, Sim. e ela queria se juntar. E esta senhora, a senhora tem os seus 70 e disse, Já envelheceu. Susana, não saia daqui, porque eles querem é a figura pública. E a frase que foi dita foi, eu também, não há de tardar muito tempo, a figura pública é de ser eu. Isto é também um problema de protagonismo. Esta senhora E outra coisa, diz. desculpa, outra coisa, Qual é a coisa? Qual era a outra coisa? Outra coisa era pouco importante. Mas eu gosto logo do facto de ela não atirou... Gostava de ir ao VAR agora. Ela é uma pessoa que não atirou um copo de poncha, ou seja, isto não é uma notícia, não é? Pois não. Esta senhora não atirou um copo Pois de poncha não. à outra. Porque Portanto, vale nada se para passou. muita coisa, não é? Exatamente. Ponto 1. Se o que a senhora quer é protagonismo, estão, portanto, a dar-lhe aquilo que ela mais deseja, não é? Pois. Ponto 2. Será que ela fica contente por ser famosa desta forma, não é? Como a senhora que quase atirou um copo de poncha à Lili Canessas? Mas que lílica nessas? Porque de repente foi a única pessoa de 70 e tal anos que frequenta eventos sociais que me ocorreu. Imaginei assim. perdi um outro trabalho que me ia dar um rendimento fixo. E curiosamente até um trabalho, porque era uma coisa internacional, era um trabalho com a ver com a mutilação feminina. Pronto. Genital? Sim, mutilação genital feminina. Era uma coisa que eu ia Portanto, um fazer. texto muito bom. Peço desculpa. Era um texto muito bom. Ou não, era uma campanha. Era uma campanha internacional, mas que eu ia angariar pessoas e não sei mais o quê. A questão é, porque é que Júlia Pinheiro associou imediatamente mutilação genital feminina a um texto muito bom? Há alguma obra do Beckett sobre isso? Pois não E sei. a pergunta que estão toda a gente lá a fazer lá em casa é: este homem vai voltar a apaixonar-se? Não, Júlia, a pergunta que fazemos todos lá em casa não é essa. É se a ex-mulher era assim tão desvairada, como é que ele não reparou antes? Alguém que quer destruir de uma forma gratuita porque tem uma opção e porque não está bem de cabeça. Mas sabes, eu tenho muita pena das pessoas que não estão bem de cabeça, mas às vezes podia dar para fazerem o bem. Não, nunca aconteceu, António Pedro. Eu pelo menos nunca vi isso acontecer. Normalmente quem está desequilibrado tende a fazer mal, ou a si
Ou aos outros, nunca ouvi nada do género. Vejam lá se vocês já ouviram. Diz lá. Estava tão mal, mas tão mal da cabeça, que foi oferecer-se como voluntária para o Banco Alimentar. Nunca, Não é verdade. Olhem, vocês sabem Ai, meu Deus, como é aquele que se toque. chama uns bonecos muito, muito populares na nossa infância que vinham da Madeira? Vinham da Madeira? Sim, Pini Poncha. Olha, gostei. Se estivesse aqui, atirava-lhe um copo de poncha. E eu abria a boca. Sabem que há aqui um momento em que eu levaram-me, não é? Porque eu fui não sei, abriu-se aqui um vórtice na minha cabeça. Abandonaste? Não, sim, vou ter que ir ouvir depois o extremamente desagradável bem. hoje. Muito confuso, não Há é? partes que são difíceis de A entender. parte da poncha eu confesso que ainda fiquei lá. Ela quase, Ainda lá estás. dá-me ideia que quase que atirou, mas por acaso não atirou. A quem? Porquê? À Lídia Canessas. Como? Sim. Não estou a perceber. E como é que apareceu aquele Sim. copo? Não sei.